Podcast. Pessoal, começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 106, hoje com as presenças de Rodrigo Vessone e de Vitor Guedes. O nosso querido Teleco estará numa próxima edição do Podcast Mão, tá muito nervoso com o Corinthians e por isso não participa desta edição 106, mas continua com a gente o quarteto mágico do Podcast Mão, eu, Marco Belo, Rodrigo Vessone, Vitor Guedes e Teleco nas melhores mídias sociais, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, televisão, no carro, enfim, o Podcast Mão está em todo lugar, não é verdade, Rodrigo Vessone? É isso, tem internet e tem a gente também, hein? Opa, que beleza, hein? E temos também Vitor Guedes, sempre muito calmo, boa noite, boa tarde, bom dia, Vitor Guedes. Olha, nem o Dalai Lama, se trouxesse pro Corinthians, estaria calmo com esse time ridículo, com situações patéticas e com um treinador dizendo que o time jogou bem, né? Enfim, eu ficarei mais nervoso se segunda-feira não enterrar o Colorado, né? Até segunda-feira eu tô calmo. E segunda-feira pode ser o dia D de Oswaldo de Oliveira. A gente está gravando este podcast na noite de quinta para sexta, na verdade na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, e nesta quinta-feira eu fiz uma entrevista com o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro Nunes, na Rádio Transamérica, e ele não confirmou Oswaldo de Oliveira para 2017. Falou com aquele jeito de dirigente, né? Dando aquela sabonetada, que não, a pergunta não cabia no momento, não era uma pergunta válida para esse momento, que tem que analisar o todo e não o hoje. Aquela história filosófica de dirigente para dizer o quê? Não vou falar nada para não me comprometer, né? Porque amanhã o presidente resolve mandar ele embora e quem sou eu para negar? É mais ou menos isso, né, Vitão? Mais ou menos isso, e você lembra, né, Belo Vessone, que Alessandro e Edu Ferreira que pediu boné, não queriam, né, Oswaldo Oliveira, e também não sabiam que iriam chegar, né? Se não sabe que vai chegar, também não sabe que vai embora, né? Enfim, o Corinthians está uma bagunça, né? Desde a saída do Tite, a melhor opção seria a manutenção do Fábio Carille. A ideia do Cristóvão se mostrou ruim, e do Oswaldo Oliveira mais esdrúxula ainda. O Corinthians piora a cada jogo. Quanto mais tempo tem para treinar, pior fica o time. Quer dizer, ainda contra o Internacional, perdeu o jogador Rodriguinho, que por incrível que pareça, é o melhor jogador do time no campeonato. Além do Giovanni Augusto, que não está jogando nada. A situação é realmente preocupante para esse jogo. E Rodrigo Vessone, hoje diversos portais, começou no portal Goal, eu não sei se fala Goal, sei lá, mas enfim, do nosso querido colega Bruno Andrade, divulgaram atraso no pagamento de salários aos jogadores e o Corinthians confirmou, né? Mais um detalhezinho que pode atrapalhar. São detalhes em detalhes que acabam tirando a força de um time num campeonato como o brasileiro. Atraso de salário é um dos mais importantes deles, né, Vessone? Ah, sem dúvida nenhuma, e parece que o atraso é só deste mês, mas mesmo assim é atraso. E assim, eu confesso que eu não consigo entender como um time que vendeu quase 140 milhões de jogador, mais cota de TV, mais patrocínio, mais isso, mais aquilo, liberou todo o seu elenco, derrubou a folha praticamente pela metade. Eu de verdade não consigo entender como que o Corinthians conseguiu atrasar esse salário, esse fluxo de caixa. Esse é o ponto, né, Vessone? Não é uma conta patética, débito, né? E crédito? É Não é uma conta simples, o Vitão e Vessone, débito e crédito? O presidente, mesmo com essas vendas todas, ele continua dizendo que o Corinthians dá prejuízo mensal. Então, por mais dinheiro que entre, se sai mais dinheiro, não consegue pagar. Agora, tá estranha essa conta, né? Porque o time abriu mão de todos os salários, desmanchou a equipe inteira, né? E esse presidente, ele é do grupo político do André Sanches, que toda entrevista diz que essa conta está errada, que a bilheteria não faz falta, já que no Pacaembu não arrecadava, enfim. Então, o Corinthians tem a caixa, né? Tem a maior cota de televisão, tem uma bilheteria que só não é maior pela burrice da precificação dos ingressos caros.
Então não dá para entender realmente como um time que abre mão de todo o time, desmancha o time inteiro, depois os reservas consegue atrasar salário. Aliás, foi campeão ano passado com salário atrasado. Mas é ridículo o trabalho da diretoria do Corinthians esse ano em todos os aspectos. Em contratação de jogador, em contratação de comissão técnica, em manutenção de jogadores de comissão técnica, em hora de demitir. Tá tudo errado, né, em Itaquera. E ainda assim, o Corinthians é o 7º colocado. Ô Vessone, tirando esse dinheiro que entrou de, sei lá quantos, 50 milhões, 100 milhões, o que quer que seja, você acha que o Corinthians dá prejuízo mesmo com a folha salarial muito encurtada depois da saída dos jogadores que ganhavam mais? Hoje a folha salarial do Corinthians não deve ser tão alta assim, apesar de ter jogador que ganha 500 paus lá, né, que é um absurdo. Aliás, jogador que é terceiro reserva ganhando 500 paus por causa da obra de seu Mário Gobi, né? Mas enfim, apesar disso, você acha que o Corinthians dá prejuízo mensal? Isso que o Vitão Guedes falou é verdade. O Andrés sempre fala que a bilheteria não faz falta. Então, só com dinheiro de patrocínio deveria equilibrar essa conta. E o Roberto está falando que não equilibra, né? Eu acho que deve ter muita coisa para trás, velho. E a gente quer acreditar que seja isso, porque a bilheteria no Pacaembu, eu já dei essa matéria, e aí eu vou só relembrar. A maior bilheteria líquida do Corinthians, desde que ele subiu, ela foi em 2009 com o Ronaldo, 22 milhões. Teve ano com 16, teve ano com 18, teve ano com 9, teve ano nesses últimos anos de Pacaembu. Então, assim, um clube que arrecada 300 milhões não é 20 de 300 que vai destruir o time, destruir tudo, acabar com tudo, elenco, tá sem dinheiro, deve para jogador, não é possível. É só pensar que pagou 15 milhões no Marquinhos Gabriel. O Corinthians teria É perdido um isso, Marquinhos entendeu? Gabriel. É isso, é isso. Então, assim, eu não consigo enxergar dessa maneira, Belo. Então, eu quero acreditar que tenha muita coisa para trás que foi deixada para ser paga e que eles estão pagando e que agora tá faltando dinheiro até para isso mesmo depois de ter, porque pagou muita coisa. É isso que pelo menos eu quero acreditar, mas realmente é difícil para gente de fora, sem ter os números, até porque o clube antigamente sempre soltava balancetes, como a do Flamengo hoje solta, por exemplo, e parou, não solta mais nada, não explica mais nada direito, então é difícil da gente saber de fora. Mas na cabeça do torcedor é mais difícil ainda conseguir entrar isso na cabeça. Você vendeu todo o meu time, fez mais de 130 milhões. Tudo bem, que isso foi o bruto. Então se desconta posto, não sei o quê. Vai sobrar aí alguma coisa em torno de 90 milhões. Mas mesmo assim é muito dinheiro. É quase que uma cota de TV a mais no ano. É muita coisa. É difícil entender. E a gente, nesse podcast Mão 106, precisa falar de Oswaldinho, porque o time tem seus problemas, mas para mim, neste final de ano, uma coisa que está atrapalhando muito o time, ou pelo menos emperrando a evolução que o time poderia ter, porque você fala, o time do Corinthians é ruim, mas tem time pior no Campeonato Brasileiro jogando mais. Tem time com folhas salariais mais baixas, com jogadores com menos futebol jogando mais porque o técnico conseguiu encaixar. Então dá para você, com um time razoável, fazer um campeonato razoável. Dá para ser campeão? Não, não dá. É muito difícil ser campeão brasileiro com um time ruim. Mas dá para fazer um bom campeonato, que não é o que o Corinthians está fazendo no segundo turno. Por isso, Vitão, Oswaldo de Oliveira. Hoje matéria do UOL, do Dassler Marques e do Diego Salgado, de que Oswaldo de Oliveira tem o pior início de um técnico do Corinthians desde Geninho. Oswaldo venceu um jogo contra o América Mineiro, que não foi nem ele, né? Porque eram 2 dias de trabalho. Ele só esteve no banco de reservas, o trabalho era do Carille. Depois 3 empates contra Chapecoense, Flamengo e Figueirense. E 2 derrotas, as duas por 4 gols de diferença, 4-2 para o Cruzeiro, a eliminação da Copa do Brasil, e 4-0 para o São Paulo no Morumbi. Este o começo de Oswaldinho no Corinthians, Vitão. O trabalho é péssimo, escolhas esdrúxulas, como a manutenção de Williams no time titular, que é uma aberração.
Agora, além das escolhas esdrúxulas, culpa dele, fora as culpas que não é dele do time ser fraco, eu queria entender uma coisa, e eu não lembro agora se foi o Vessone ou se foi você, Belo, um dos dois colocou no Twitter, eu tinha comentado isso, a mesma coisa. Por que um jogador que não jogou nenhum minuto na seleção brasileira vem, joga e sai faltando 2 minutos para acabar o jogo? Qual a explicação de você trocar um lateral direito faltando 2 minutos de jogo? Eu imagino que seja uma alteração para ganhar tempo, porque é impossível o É, Fagner eu- ter cansado 3 minutos Ele antes ganhou de... tempo, na o tempo verdade, do Léo Príncipe fazer uma falta imbecil, o time tomar um gol. Foi esse o tempo que ele tomou. fui eu que Não- coloquei isso, Foi Vitão. você, Eu Vessone? também, Então eu concordo eu com também, você. eu também não entendi. Porque assim, é, aí eu fui atrás hoje um pouco, conversei aqui e ali. O que me falaram foi que o Fagner percebeu que poderia sentir uma lesão e que poderia abrir o músculo e pediu para sair. Isso foi o que me Isso, passaram. isso a É, cascata, Vessone. Não acredito, é, não duvidando da mas sua assim, informação. ontem eu também fiquei meio assim, e porque qualquer um que jogou um pouco de futebol não precisou nem ser profissional. Eu joguei minha vida inteira como moleque, disputei campeonato, etc. Obviamente, é muito melhor você, faltando 2, 3 minutos, eu não estou falando de 20 minutos, estou falando de 2, 3, ter alguém que está cansado, mas que está com o corpo quente, o sangue quente, que está no ritmo do jogo, do que um cara que acabou de entrar, que só para ele tentar entender o que está acontecendo são 5, 10 minutos. Então, realmente, ontem eu não entendi. E hoje me explicaram de que o Fagner olhou para o banco, explicou e falou: ó, vai abrir. Ou me tira ou vai abrir. E aí tiraram ele. Então, se foi isso, beleza, dá para entender. Mas eu realmente eu fiquei muito com muita estranheza ontem. Eu acho sim que tem diversas coisas que a gente pode pôr na conta do Oswaldo de Oliveira. Agora, colocar que o Oswaldo pôs em campo o Léo Príncipe, ele fez a falta que gerou o gol, então isso é culpa do Oswaldo, eu acho que não é válido. Porque o técnico podia ter posto o Pelé lá e o cara fazer a falta. Sim, Eu acho que falta no meio de campo é uma coisa que sim. acontece. O Léo Príncipe fez a falta. Cara, a falta foi no Rafael Moura. O Rafael Moura saiu correndo do meio de campo, foi até a área, subiu mais que os dois zagueiros e fez o segundo gol dele na partida. Porque 1 minuto antes ele tinha feito outro gol impedido, bem anulado pelo árbitro, mas tinha feito gol, tinha ganhado de cabeça dos zagueiros e o Walter não tinha saído do mesmo jeito, ele tinha colocado dentro da rede do mesmo jeito. 1 minuto depois ele sofreu a falta no meio de campo, foi para a área e fez o gol. O Rafael Moura, que já era ruim faz 10 anos. Então, eu acho que dá pra gente criticar muito o Oswaldo. Agora, criticar porque pôs o Não, Léo não. Príncipe, que fez a falta no meio de campo, acho que não tá na conta do Não, treinador, eu não. critico sim a substituição. É óbvio que o cara faz uma falta no meio de campo e a bola sai o gol, a culpa não é do técnico. Agora a substituição me pareceu esdrúxula na hora. O Corinthians ele tinha um jogo fácil, ganho, e ficou o segundo tempo inteiro esperando o jogo acabar de vez de fazer 2-0 por culpa do seu Oswaldo Oliveira também, né? Também, não só dele, do time também que não quer nada com nada. Agora, a substituição eu achei esdrúxulas. Não vi sentido nenhum. A não ser que se confirme esse papo do Vessone, que me parece uma cascata, um discurso posterior para justificar algo impensado do que fato real. Bom, pode ser que amanhã apareça um exame aí que me desminta, ele não joga, está com coxa, mas me parece uma cascata. Agora, Oswaldo escalou mal, mexeu mal, e pior não é escalar mal e mexer mal. A chance de se repetir é gigante, porque contra o São Paulo, o Corinthians perdeu de 4-0, com todo respeito ao Marco Belo, que achou que foi pênalti e não foi absolutamente nada, ainda assim, a atuação do Corinthians foi ridícula. E contra o Figueirense, que é o vice-lanterna do retorno, um time horrível, que não fazia um gol a 7 jogos, a atuação do Corinthians foi ridícula. Ainda que deveria ter ganho, porque ridículo ou não, o juiz tem que dar o pênalti e tem que dar gol, tem que marcar impedimento. E dito isso, o treinador não pode ter achado que o time jogou bem. E me pareceu que ele achou isso mesmo, que não foi um discurso externo para justificar. A impressão que eu tenho vendo na coletiva dele na televisão, eu não estava lá em Santa Catarina, eu vi pela TV, é que ele acredita naquilo que ele disse. Ele acha mesmo que o time jogou bem e controlou o jogo. Se ele acha isso, é desesperador, né? Porque contra o São Paulo ele achou que Sim. foi o apito que mudou o jogo, né? E contra o Figueirense, uma atuação patética, ele acha que o time jogou bem. Sim. Isso me preocupa.
Porque não me pareceu. Só se fosse, não, ele falou isso para falar para o público externo, mas lá dentro ele comeu o toco do jogador. Mas não me parece isso. Me parece que ele acredita nisso mesmo. Sim, ele tá fora da realidade, ele tá com o sensor de realidade dele completamente desligado. Parece que para falar um bom português, está viajando o Oswaldo de Oliveira. E uma das viagens grandes dele, Vessone, é o Williams, que para o Oswaldo de Oliveira deveria provavelmente vestir a camisa da seleção brasileira. O Williams, que para mim depois do jogo contra o São Paulo deveria receber um agradecimento no vestiário, obrigado, valeu por tudo que você não fez por nós e pode voltar para o Cruzeiro, a gente paga os salários até dezembro para você, mas fica lá em BH que você ajuda mais lá do que aqui. Não, em vez disso, o Williams foi titular de novo, sentiu contra o Figueirense e ficou em campo durante os 90 minutos. Pro Oswaldo, o Corinthians é Williams e mais 10, Vessone. Belo, eu vou pegar um outro ponto sobre isso que você está dizendo e vou juntar o Rildo na história, que ele também adora e está pedindo até para renovar o contrato, coisa que eles não iam Demais, né? renovar, já estava certo a dispensa. Como o Williams e o Rildo não vão ficar, não devem ficar, por que que você não coloca o Jean, por exemplo, que foi contratado 20 anos ou 21, deve estar com um tesão lascado de jogar, para que o torcedor conheça um pouco o cara, para que ele sinta quem é o cara e etc, já que você vai ter ele o ano que vem. Você já começa a dar um pouco de cancha pro cara até pro ano que vem. O que que vai mudar o Jean pelo Williams? Não vai mudar nada. Então, para mim, a burrice nesse sentido não é nem questão de utilizá-lo, é de não dar espaço para gente que vai estar com você o ano que vem. É isso que não me entra muito na cabeça, entendeu? Se fosse um jogador, ó, esse é indiscutível, ele virou titular, ele vai ter que ir embora, não tem jeito, o contrato vai acabar, a gente não vai ter dinheiro para comprar, ou ele já está vendido para outro time, beleza, você deixa o cara é muito importante para você. Fecha o ano e dane-se os outros. Mas não é o caso, o cara não vai continuar no Corinthians. Então, por que você não dá chance para quem vai estar com você ano que vem? Você já vai testando, já vai subindo o cara, já vai colocando ele para a torcida conhecer ele também. Essa daí realmente, essa é só mais um dos erros que estão culminando com o time fazendo esse final de ano aí bem complicado, apesar da importância do jogo de segunda que a gente vai falar agora sobre ele, né? Mas antes de falar do jogo de segunda, só uma informação que eu até escrevi uma matéria no meu timão sobre isso, uma informação que eu recebi que para mim é mais grave do que atraso de salário. Na contratação do Oswaldo de Oliveira, não foi só o Eduardo Ferreira que ficou puto não, com o presidente Roberto de Andrade e também com o gerente Alessandro que tomou parte do presidente, né? O Alessandro concordou, fez o dele, né? Não é errado ele tomar parte, ele defendeu o próprio emprego, ficar do lado do presidente, até porque se ele tivesse provavelmente reclamado da contratação do Oswaldo de Oliveira ou ido contra o presidente Roberto de Andrade, ele teria sido demitido e estaria fora do Corinthians. Ele foi um funcionário de carreira que seguiu o plano lá. Mas os diretores não gostavam nada. Os jogadores não gostaram nada disso. Porque a informação que eu recebi, não sei se você tem a mesma informação, Vessone, é que os atletas, alguns dos mais experientes, queriam a manutenção do Fábio Carille. Porque depois que o Corinthians contratou o Cristóvão, o pessoal pensou, tá bom, vai, vem o Cristóvão, vamos tentar. Foi um fiasco tão grande que o pessoal falou, agora não vão tentar mais nada novo, deixa o Carille, que tem os métodos do Tite, e não vai mudar muita coisa pra gente. E o pessoal já estava acostumado com o trabalho do Tite, então o Carille mais ou menos copia o treinamento do Tite, o mesmo tipo de treinamento, a mesma carga de treinamento, os mesmos horários, tem tudo do jeito do Tite. E os jogadores estavam acostumados com isso e estavam gostando desse retorno ao estilo Tite de trabalhar depois da saída do Cristóvão. Daí vai lá o presidente contrata o Oswaldinho, que faz uns treinos esquisitões de 2 horas e meia, 3 horas, 1 hora e meia, o que seja, muda o horário, uma semana toda à tarde, a outra semana toda de manhã. Os jogadores começaram a ficar putos e começaram a questionar a autoridade e a escolha do presidente pelo Oswaldo e também a opção do Alessandro. O Alessandro deveria ser o elo de ligação entre os jogadores e o presidente. E essa é a função dele, essa é a função do gerente de futebol.
E se ele não tem um bom relacionamento com alguns jogadores, daí começa a complicar internamente. Para mim isso é mais sério do que atraso de salário, Vessone. Eu não tinha essa informação, Belo, do Alessandro em si nessa história que você falou, que eu acho que é importante esse ponto. Eu me lembro eu ainda estava no lance quando, acho que foi o Bruno Cassucci, eu acho, ou o Carneiro, que eles deram essa matéria dizendo que os jogadores estavam estranhando os métodos de trabalho e os treinos longos, principalmente. E isso sim, mas não essa parte, esse meio de campo do Alessandro, que ele poderia muito bem tentar resolver essa parte, isso eu não sabia, Belo. Eu só pegando esse gancho, eu me lembro do Tite, ele falando que o que mais impressionou ele, quando ele passou lá uns 5 dias lá no Real Madrid com o Carlos Ancelotti, na verdade foram duas coisas. Uma foi de que o Cristiano Ronaldo, ele tinha uma nutricionista particular, além da do Real Madrid, de tanto que ele se preocupa com o corpo. E que o Real Madrid fazia uma pesagem nele diária, etc. E aí ele falou assim, pô, se o melhor do mundo tem essa preocupação com uma pesagem diária de percentual de gordura tal, por que eu não vou fazer isso com meus jogadores? E aí durante o ano inteiro passado, eles se pesavam praticamente todos os dias, etc. E a segunda coisa é de que os treinos do Carlos Ancelotti, que ele ficou lá acompanhando, eles eram curtos e intensos. Ele falou assim para mim, o Tite contando, demorava, ele falou, no máximo 50 minutos, 1 hora. Só que era uma intensidade que parecia jogo. E ali eu também entendi de que treinos longos também não eram tão legais. Eu já não dava treino tão longo, mas eu entendi ali que realmente não é tão necessário. É importante a intensidade do treino. Então, por isso que às vezes os treinos do Tite eram bem pegados e etc. tal. E Então, do assim, Carille eram exatamente iguais, é. a intensidade de jogo. E Agora, vem assim, cá, mas. desculpa, gente, mas Vessone, isso aí que você está falando, eu lembro, inclusive, de você ter comentado isso outras vezes. Já vi outras pessoas falarem, já vi o Tite falando sobre o Ancelotti, inclusive que ele gosta mais do Ancelotti que do Guardiola. Agora, o Oswaldo Oliveira parece que está em 99. Não precisa ser o Ancelotti, mas ele tá uma coisa meio Celso Roth, né? Tá muito meio chute a gol, bola na área. É uma coisa totalmente fora do tempo, assim, né? Não tem jogada O time ensaiada, joga não tem quase no nada. 4, o esquema é tático completamente anos 90, assim. A questão não é que agora baba-ovo tudo o Tite é Deus, mas assim, a diferença é chocante, né? É absurda. O Corinthians está completamente. Tanto que, para você que culpar o técnico, já é o terceiro técnico, a diretoria fez tudo errado, o time é ruim. Para cair na conta do técnico, ele tem que ser muito ruim e fazer tudo errado. Porque todo mundo teria a maior paciência do mundo com ele agora. Só que ele está fazendo tudo errado. Ele está dando entrevista errado, escalando errado, mexendo errado. Tá difícil, né? Quem é pior, Cristóvão ou Oswaldo? Para mim, o trabalho É do Oswaldo é pior. difícil. É difícil, mas é o. Pra mim, o Cristóvão teve mais tempo pra fazer merda. O Oswaldo tá chegando lá. E assim, o que mais me espanta é que o Fábio estava fazendo um bom trabalho. O time era muito bem organizado. Ele teve aquele 1-0 Fluminense que foi arena meio vazia, meio estranho. Tomou aquele gol aos 49, impedido. E ali perdeu, deu uma atrapalhada muito para ele ali naquela situação. Mas o time não fazia partidas ruins assim. E pelo contrário, dentro de quem estava no estádio, principalmente, você conseguia enxergar as linhas direitinho, o time perdia a bola, voltava todo mundo para trás da bola, era muito bem organizado. Eu realmente não entendi depois. Não faltava tantos jogos, era só deixar o Carille lá classificando ou não, paciência, mas você não teria gastado mais dinheiro com salário de treinador. Eu não consigo realmente entender muito essa daí. Essa foi, claro, consequência, mais um erro só, mas difícil de entender. Ô Vessone, para a próxima partida, como lembrou o Vitão, o Oswaldo de Oliveira não vai ter o Luca, não vai ter o Rodriguinho e não vai ter o Giovanni Augusto, né? O Luca e o Rodriguinho levaram o terceiro cartão amarelo e o Giovanni Augusto conseguiu ser expulso no final. Giovanni que foi um dos piores em campo, ele conseguiu ser tão ruim
que a atuação dele se aproximou a do Williams, na minha opinião. Aliás, para mim, o único que se salvou contra o Figueirense foi o Rodriguinho. Então, a gente está ao ponto de lamentar a ausência do Rodriguinho num jogo. Mas estamos nesse ponto. Ah, Então, sem o Rodriguinho mas e com alguns Não, eu já retornos. cheguei nesse ponto, eu já estou lamentando, desde que ele claro tomou o que cartão. é. É o melhor jogador já do cheguei nesse time. Não ponto. tem como não lamentar. Disparado É o o melhor melhor do jogador time. do time. Claro, gente. É o cara que pensa no meio de campo, que leva a bola, que dribla, que faz. Ele faz muita falta. É óbvio que ele vai fazer falta. E agora o E Luca, para ele vai você, fazer qual o quê? vai Ele ser vai a botar o principal Romero? dificuldade, Vitão, do Oswaldo para esse jogo contra o Inter? Olha, É, a dificuldade é o que ele vai fazer, porque as dificuldades são grandes. Ele vai piorar o que já é difícil, né? Porque o que ele vai fazer no 9? Ele vai botar o Gustavo? Ou ele vai botar o Romero de centroavante de vez de jogar de ponta? O óbvio seria jogar o Marlone no meio de campo, né? No lugar do Giovanni Augusto. O Guilherme vai vir pro Guilherme meio talvez também. volte, né? Guilherme, se não se machucar no treino, fazendo Não, polichinelo, o tomando banho. Guilherme, o Ele Guilherme se pode até machuca, ser tá colocado. treinando, ele se machuca andando. Mas o Guilherme já é um cara que você tem que tomar um cuidado, porque ele tem uma vaidade do tamanho do mundo. O Oswaldo de É, Oliveira vem me dar uma entrevista com ele machucado e fala: não, o Lucas seria titular mesmo se ele tivesse ok. Ele perdeu a posição. Não precisava também dessa resposta do Oswaldo. Agora o Lucas tá suspenso, ele põe o Guilherme. Qual a vontade do Guilherme nesse jogo, ah, sabendo mas, que ele perdeu a posição? mas o Guilherme não tem vontade nunca, né? Não tem vontade de ser titular. Aí não dá Mas pra vai pôr ser o Oswaldo porque o menor Guilherme não tem ainda, né? vontade. Agora, o Inter perdeu, né, empatou com a Ponte Preta na quinta-feira à noite, né? Nós estamos gravando já na madrugada de sexta, e demitiu o Celso Mazembe Rotti. Nem sabemos quem será o técnico a essa altura que nós estamos gravando do Inter para esse jogo. Agora, o corintiano, mais que vaga Libertadores, para Libertadores, esse inferno de vaga, esse flanelinha do caralho, o corintiano não esquece 2007, né? Aquele churrasco com Goiás, aquele circo, né? Enfim, então, esse time que deu tanto vexame, tomou de 4 do São Paulo, deu o título do Palmeiras, perdeu os 2 jogos do Palmeiras, enfim. Se pode dar uma alegria pra torcida esse bando, é ganhando esse jogo do Inter, né? E rebaixando o Inter. A torcida que deve comparecer em bom número, até por isso, o horário é bom, segunda-feira, porque dá tempo de pegar o metrô na volta, né? 8 horas o jogo. Opa, eu vou de metrô para esse jogo. Sim. Saio às 11, 11h30, beleza. Dá pra eu ir de metrô, pego a linha vermelha até Osasco, até Presidente Altino. Quem quiser me encontrar, Até as 5 estarei na estação de Osasco meia-noite. Até às 5 da manhã você tem Osasco. Enfim, eu não estarei nesse jogo, gostaria de ir porque estarei na parte educadora dando aula aos meus alunos da UNG. Terei que ver o jogo lá em Guarulhos. Gostaria de ir nesse jogo. Agora, o corintiano espera a vitória nesse jogo, é o que falta para esse time. Se vai ficar em sexto, sétimo, oitavo, sinceramente, a Conmebol é tão patética. Com a saída dos mexicanos é capaz do G6 virar G7, G8, G1 bilhão. O Atlético Mineiro, se ganhar a Copa do Brasil, vai aumentar uma vaga. Não dá nem para fazer muita conta em relação a isso. Mas o corintiano espera o mínimo desse time que ganhe do Internacional segunda-feira. Agora, esse jogo estava sendo vendido há algumas rodadas, Vessone, como o jogo em que o Corinthians rebaixaria o Internacional. Isso não vai acontecer, porque além do Corinthians não ser mais favorito, mesmo jogando em casa, mas esse é outro ponto, Não sei não, o Inter o Inter tá empatou muito em mal. pontos. O Inter empatou em pontos com Vitória, tem 39. Então, de qualquer jeito, vai ser um jogo que pode complicar a vida do Inter, mas não será o Corinthians a rebaixar o Inter matematicamente, né? Não, matematicamente não vai ser, mas você pode dar um. O Vitória recebe o Figueirense em casa, o Figueirense. Na véspera, né? Já deve ter É, ganho. o Figueirense conseguiu fazer um gol no Corinthians, ele tinha feito um gol nos últimos 7 jogos. Um em 7 jogos e conseguiu fazer no Corinthians, né? O Mas assim, Vitória joga domingo contra o Figueirense. Então, o Corinthians já vai entrar em campo, muito provavelmente, com o Inter a 3 pontos do Vitória. Quer dizer, uma vitória do Corinthians não rebaixa matematicamente, mas põe. Põe muito, dá umas põe duas pá muito. de. Foi muito ali, né? O corintiano já vai sair feliz. E O Figueirense, que o Vessone está lembrando, é o pior ataque do campeonato. Fez o 29º gol ontem.
Aliás, tem menos gols que o América. Tem mais gols que o América só. É um dos piores ataques. É o segundo pior ataque do campeonato, só ganha do América. Agora você cornetou, Belo. Rafael Moura, que eu também acho um péssimo jogador. E estou brigado com o Vessone há mais de uma década, porque o Vessone foi o inventor de He-Man, né? Agora, tanto o Rafael Moura quanto o Lins jogaria no Corinthians hoje. O que dá a medida de quão ridículo é o ataque do Corinthians. O Rafael Moura, que é horrível, seria titular absoluto do Corinthians. E o Lins também jogaria. Pois é. Tanto que o Corinthians contratou o Luigi. E os torcedores estão ansiosos pela chegada de Luigi. Ninguém sabe quem é, mas o pessoal vê um nome diferente. Pois é, o irmão, ou o primo, sei lá. Mas os torcedores estão tão desesperados que você vê um nome novo, esse é o ídolo, esse vai ser o cara, só falta fazerem camisa do Luigi, que é o atacante do CRB que vai chegar pro ano que vem. Enfim, a gente já falou demais para o que esse time está apresentando. Segunda-feira, às 8 da noite, tem Corinthians e Internacional. Obviamente, a gente não vai conseguir gravar o podcast Mão na segunda, mas a gente vai gravar na semana que vem, depois da partida do Corinthians contra o Inter, para falar ou da recuperação da equipe ou da queda de Oswaldo de Oliveira. Porque se o Corinthians perder do Internacional, eu não sei não se a pressão vai ser tão grande, inclusive das organizadas que estão estranhamente quietas, e o Oswaldinho vai aguentar até o final do ano. Até o final do ano chega, mas o pessoal pode rever de repente o planejamento para o ano que vem. Vitor Guedes, tem palpite para Corinthians e Inter, Vitão? Olha, Corinthians 1-0. É obrigação. 1-0. Mais do que palpite, é meio que um desejo e obrigação. Eles têm obrigação de ganhar esse jogo. Eu vou palpitar Corinthians 4-1 no Internacional. Você é maluco? Que isso? Você é maluco. E sabe por que eu palpitei Corinthians 4-1 no Internacional? Porque até os 30 do segundo tempo, mesmo se o Corinthians estiver perdendo de 1-0, eu ainda vou ter chance de acertar o placar. Então sempre põe um gol pro adversário. 4-1, tá ótimo. Só se tiver sofrer 2, daí eu caio fora dessa parada da aposta. Mas toma 2 gols do Inter também vai ser milagre demais. Nem o Corinthians estando nessa fase, eu acho que vai tomar 2 gols do Inter, mas enfim. 4-1, Timão. E pra você, Rodrigo Vessone? 2-1 pro Corinthians. 2-1 pro Corinthians. De virada ou tranquilamente? Vai fazer um, vai tomar um empate e vai fazer o segundo. E quem vai fazer o segundo? Gustavo. Para com isso. A gente tá falando sério aqui, Vessone. Um mete 4, outro mete gol do Gustavo. Vou dormir, né? Boa noite pra vocês. Ô, Vessone, um abraço. Até o próximo. Abraço, até. Com a bênção de Gustavo, finaliza o programa aí, Vitão. Vai, Corinthians. Podcast.